Salve, salve. Salve, salve! E como é que vocês estão? E hoje a gente vai reagir ao canal Ciência Todo Dia. É possível viajar para o passado? Assim, eu imagino que não, mas só o tempo que vai nos dizer. Droga, eu voltei para 2023. Muito obrigado e até a próxima. No folclore japonês existe a história de Urashima Taro, um pescador que resgatou uma tartaruga e, como recompensa, foi levado ao palácio de um deus dragão pela mãe da tartaruga salva. Uma vez no palácio, o pescador passa 3 dias sendo entretido pela filha do imperador do mar. Quando Urashima retornou à sua cidade natal no Japão, 300 anos se passaram ao invés de apenas 3 dias como ele percebeu. Essa é uma das primeiras histórias de viagem no tempo registradas na história, e ela não é a única. A ideia de que talvez o tempo não seja algo tão sólido quanto ele parece no dia a dia apareceu em várias culturas. Então vale perguntar: é possível viajar no tempo? Sim. Nós sabemos com toda certeza que é sim possível viajar no tempo. Inclusive, existem viajantes do tempo entre nós. Por exemplo, o astronauta russo Sergei Avdev, que viajou 0,02 segundos para o futuro. Isso é bem pouco comparado com os 300 anos de viagem para o futuro do pescador Urashima. Mas é o mesmo tipo de coisa em escalas diferentes. Viajar no tempo, que tal uma dica que vale pro presente, passado e futuro? Sabe aquela vontade de aprender uma coisa nova que pode fazer sua vida mudar completamente? Então, esse vídeo foi feito em parceria com um lugar perfeito para fazer isso acontecer. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, e com ela você pode aprender desde programação até como construir a sua própria máquina do tempo em casa. Quer dizer, esse curso não é só ainda aqui, mas de onde eu vim já tá no ar e é um sucesso. Falando sério, não faltam histórias de pessoas reais que mudaram de carreira e se encontraram em uma nova profissão depois de cursos da Alura. Então aproveite porque os inscritos do Ciência Todo Dia tem um desconto especial na assinatura. É só clicar no link na descrição desse vídeo. Mas se você se interessou pelo curso da Máquina do Tempo, nós precisamos perguntar: será que tem como viajar para o futuro? Viajar para o futuro é possível e já foi feito. E talvez viajar para o passado também seja possível. Pelo menos segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein. Os aspectos centrais da teoria da relatividade para a viagem no tempo são: espaço e tempo são uma coisa só. O espaço-tempo. E a forma com que o espaço-tempo se comporta depende do que está acontecendo com a matéria. Da mesma forma que um carro pode frear e acelerar, mudando sua velocidade no espaço, existem formas de mudar a sua velocidade no tempo. E uma delas é a própria velocidade. Quanto mais perto da velocidade da luz você se move, mais devagar o tempo passa para você. E nada pode ser mais rápido do que a luz diretamente. Por exemplo, se você passar 3 dias em uma nave muito perto da velocidade da luz, você sairá da nave a 77 bilhões de quilômetros do ponto de partida e 300 anos no futuro. A nave se moveu pelo espaço, mas ela também se moveu pelo tempo, digno da lenda de Urashima. E não são só altas velocidades que podem mudar onde você está no tempo. A força da gravidade nada mais é do que o espaço-tempo distorcido. Tudo que tem massa muda a curva do espaço-tempo. Com toda certeza é possível montar uma máquina do tempo para o futuro à base de campos gravitacionais fortes. Voltar para o passado que é mais complicado, mas usando altas velocidades e gravidade da forma certa, talvez sim, seja possível dar uma volta no tempo. E você já vai entender porque eu falei dar uma volta no tempo e não voltar no tempo. Imagine que você saia de casa e comece a andar para o leste em uma linha perfeitamente reta. Se você for longe o suficiente... Sim, viajar no tempo, assim, viajar no tempo deve ser possível, mas só daqui a alguns anos, porque agora não temos tecnologia suficiente para fazer isso. Talvez daqui a muitos anos, até que temos tecnologia suficiente para viajar no tempo. Ou não, né? Só vamos ver se quando nós chegarmos lá. Você vai dar a volta no planeta e voltar para onde você começou. Mesmo se movendo sempre em linha reta, você completou um ciclo. A curva não está no seu movimento, mas sim na própria superfície do planeta Terra. Criar uma máquina no tempo para o passado é parecido. Nós precisamos encontrar uma configuração de matéria que faça o tempo se curvar de forma a fechar uma espécie de loop. Isso é, criar uma curva fechada no tempo. Uma volta no planeta é uma curva fechada no espaço. Você volta para o mesmo ponto do espaço em que você partiu. Agora, se você percorrer uma curva fechada no tempo, você pode terminar o seu percurso antes mesmo de ter começado. Você deu uma volta no tempo e voltou no tempo também como consequência. Você poderia inclusive encontrar o seu eu do passado para dar um oi para ele. Oi, Pedro do passado.
Eu acabei de dar uma volta no tempo. Que engraçado, eu tava saindo de casa pra fazer exatamente a mesma coisa. Eu sei que você tá mentindo. O Pedro do passado não sai de casa. Então é possível criar uma curva fechada no espaço? Talvez. Depende de algumas coisas que nós ainda não sabemos. A forma mais simples de criar uma máquina no tempo realista seria usando buracos de minhoca. Buracos de minhoca são objetos astronômicos hipotéticos que conectam dois lugares do espaço por um caminho alternativo. Do ponto de vista visual, é como a alça de uma caneca. O importante é que você entra por um dos lados do buraco de minhoca e você sai em outro buraco, em outro lugar do espaço-tempo. E a forma de transformar isso em uma máquina do tempo é pegar uma das saídas do buraco de minhoca e colocá-la a altíssimas velocidades. Como se mover em altas velocidades faz o tempo passar em ritmo diferente, isso quer dizer que uma das saídas da máquina do tempo vai estar no passado em relação à outra. Fez sentido? Então você poderia entrar por um dos lados do buraco de minhoca e sair no seu passado. E aqui vale notar uma coisa. Essa máquina não permite que você volte para o passado antes de a máquina ser criada. Todas as máquinas do tempo, à base da teoria da relatividade, são assim. Elas dividem a história do universo em duas. Depois e antes da máquina do tempo. Nunca é possível viajar para o passado antes de a máquina ter sido criada. Só é possível viajar entre o passado e o futuro depois que a máquina do tempo passou a existir. E isso inclusive responde aos paradoxos envolvendo viagens no tempo. Por que viajantes do futuro não voltaram ainda para o nosso presente? Porque só é possível viajar para pontos da história onde uma máquina do tempo já existe. Ou seja, nós só vamos poder conhecer viajantes no tempo se nós criarmos uma máquina do tempo. E existem outros paradoxos que complicam a ideia de viagem no tempo. O mais famoso é o paradoxo do avô. Você volta no tempo e impede que seus avós se conheçam e, por consequência, que seus pais venham a existir e que você tenha nascido. Mas se você não existe, você não pode ter voltado no tempo e impedido seus avós de se conhecerem. Só que se esse é o caso, os seus avós teriam se conhecido e os seus pais e você existem normalmente. Então seria possível que você voltasse no tempo e impedisse seu próprio nascimento. E aqui o loop do paradoxo se repete. Existem três formas de resolver esse paradoxo. A primeira solução é o princípio da autoconsistência. Viajantes no tempo já fazem a história de forma consistente. Ou seja, se os seus avós se conheceram, é impossível mudar esse fato viajando no tempo. O princípio da autoconsistência afirma que é impossível mudar o presente através do passado, e que qualquer mudança já é levada em conta pela história. E uma versão mais simplificada disso já foi provada. Um jogo de sinuca no qual bolas podem voltar no tempo. Não tem medo de inteligência artificial? Não, acho que Tem uma história que faz sentido. Não importa se uma bola se acertou no passado, sempre existe uma história do jogo que faz perfeito sentido em todas as jogadas, por mais estranha que ela seja. A segunda solução para o paradoxo do avô é que viajar no tempo cria realidades paralelas. Se você voltar no tempo e impedir seu nascimento, vão existir duas realidades alternativas. Uma na qual você existe e voltou no tempo, e outra na qual você não existe e não teve como voltar no tempo. E a terceira solução é simples. Viajar no tempo é impossível. E essa é inclusive a posição do físico Stephen Hawking e a sua conjectura de proteção temporal. Eu adoro esse nome. Imagine que você tem uma máquina do tempo, ou seja, uma curva fechada no tempo, e uma única partícula de luz entrando nesse túnel através do tempo. Quando essa partícula dá uma volta na curva, a partícula encontra ela mesmo entrando na máquina do tempo. Então existem duas partículas dentro da máquina do tempo. Pela mesma lógica, essas duas partículas vão se encontrar de novo dando a volta no tempo. Então na verdade nós temos 4 partículas, mas usando a mesma lógica deve ter 8, e daí 16, 32, 64, e assim vai. Isso cria um loop que implica a existência de infinitas partículas de luz na máquina do tempo, que significa infinita, que não existe. E por essa lógica, ou máquinas do tempo para o passado devem virar um buraco negro instantaneamente, ou elas nem podem ser construídas de fato. Hoje nós sabemos que esse exemplo do Hawking não prova que máquinas do tempo são impossíveis. Existem sim formas criativas de contornar o problema do acúmulo de energia infinita. Mas o exemplo ainda deixa claro que se é possível criar uma máquina do tempo, é um projeto de tecnologia para uma civilização super avançada. E como a humanidade ainda não tem a capacidade de tentar fazer ou impedir buracos negros de surgirem, viagem no tempo existe no mundo da especulação científica. Pelo menos até agora. E antes que eu me esqueça, muito obrigado e até a próxima. Então esse foi o vídeo e tchau.